Olá, olá, bom dia a todo mundo. Espero que todos estejam saudáveis e se cuidando. Bem-vindos a mais uma sessão do nosso Ipsos Talks da série Recalculando, que é uma série em que a gente escolhe um tema relevante para aquela semana e convida um expert da Ipsos Internacional e pega um expert nacional para falar sobre esse tema e depois a gente tem uma rodada de perguntas e respostas, sempre bastante interativa e acalorada aqui. Hoje a gente escolheu um tema bastante oportuno para o momento que a gente está, que é as novas perguntas dos clientes da Ipsos, que são normalmente as grandes marcas, grandes organizações, grandes instituições, grandes empresas. Quais são as perguntas dessas corporações sobre a retomada da economia? E a gente vai ver que claramente saber que pergunta fazer nesse momento está ganhando uma importância enorme, porque a gente mudou as necessidades de informação nesse momento. E para falar desse tema, a gente tem o prazer de receber a Lauren DeMar, que é a nossa Global Chief Growth Officer da Ipsos América do Norte. Hoje ela vai falar diretamente de Nova York, para a gente interagindo. E quem vai falar sobre a realidade brasileira vai ser o Diego Pagura, que é o nosso CCO aqui na Ipsos Brasil. E eu sou o CEO da Ipsos do Brasil, Marcos Cagliari. Vou falar um pouquinho do nosso, de que momento a gente está com base na evolução da pandemia. Vou contar alguns dados mais recentes dos nossos trackings, que a gente chama de Essentials, nosso tracking COVID, e eu vou compartilhar com vocês alguns desses dados hoje na introdução desse papo de hoje. Depois vão vir os nossos dois apresentadores. A Lauren vai falar sobre o ponto de vista americano, navegando na tempestade perfeita, um tema bastante interessante no momento riquíssimo, interessantíssimo, né, do ponto de vista de curiosidade intelectual e de um momento de importância estratégica do que está acontecendo nos Estados Unidos. E depois a gente vai tentar fazer uma adaptação do que deveríamos perguntar no Brasil, quais são as perguntas mais importantes nesse momento aqui, quais são as peculiaridades do Brasil e que a gente tem que considerar no nosso plano de pesquisa, na nossa área de inteligência. E depois disso, como sempre, vamos ter o Q&A, uma sessão de perguntas e respostas. Por isso, eu já peço que vocês, por favor, na medida em que as perguntas forem aparecendo na cabeça de vocês, ou comentários, ou observações, ou perguntas, fiquem à vontade de colocar na plataforma, vocês abrindo a caixinha do GoToWebinar, que é a nossa plataforma de webinar, tem um item perguntas. Por favor, façam as perguntas lá em português, em inglês, que no final a gente vai ter uma rodada que eu vou moderar para a gente ouvir os nossos experts sobre o tema. Ok? Então fiquem à vontade de ir fazendo as perguntas a qualquer momento, que a gente depois vai fazer uma seleção aqui das perguntas que a gente conseguir responder. Legal? Falando um pouquinho do cenário de hoje, é um cenário de ainda enorme indefinição. Acho que a gente está vivendo uma zona cinzenta nessa transição. A retomada das atividades econômicas, ela continua gradual e lenta em praticamente todos os lugares. No Brasil, por exemplo, especificamente no estado de São Paulo, desde o fim de semana passado, os bares, por exemplo, já podem ficar abertos até as 10 horas da noite, que é uma das últimas atividades econômicas a serem retomadas. Então, há uma sensação de que lentamente as atividades estão retornando, mas ainda o movimento do público ainda não está correspondendo a essa abertura. Não basta abrir as atividades e retomar, também é necessário que as pessoas se sintam seguras e confiantes o bastante para voltar a executar essas atividades. E com isso elas começam a redefinir as suas próprias realidades neste momento, com base na sua situação pessoal, nas suas necessidades, em como elas estão se sentindo. Uma discussão muito relevante, muito recente que aconteceu na semana passada, e aliás continua acontecendo, mas na semana passada houve duas definições públicas sobre o que vai acontecer com o ano escolar. Entretanto, aqui, particularmente no estado de São Paulo, o estado e o município tiveram decisões distintas e conflitantes, o que não ajuda, né, a falta de homogeneização nos protocolos, nas recomendações, não ajuda na busca de segurança da população e garantia de que a população está passando por um momento mais seguro possível. E com base nisso, acho que é evidente que vai ter sempre uma decisão muito importante de cada um de nós, de buscar o equilíbrio entre qual é o lado financeiro, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas rotinas, e qual é o meu risco de saúde. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje nessa apresentação. Antes de mais nada, eu acho que é legal mostrar como é que a gente está em termos de índice de confiança. Esse é um índice, não é percentual o número que vocês estão vendo, ele é um índice que vai de 0 a 100, onde 50 representa a média em que o consumidor não está
nem confiante, nem não confiante, né? Ele está ali num estado de neutralidade. E o que a gente vê aqui é que houve uma queda importante a partir de março, né? O índice de confiança global, esta é uma média global de 24 países em que a gente faz esse estudo. O índice estava perto de 50 constantemente nos últimos mais ou menos 2 anos, e caiu 8,5 pontos percentuais, caiu para 40% em apenas 3 meses, quer dizer, uma queda razoavelmente agressiva, né, intensa. Entretanto, desde maio ele volta a subir, ainda muito lentamente. Se a gente olhar, o crescimento não é perto da queda que a gente enfrentou no mesmo período passado, mas a gente vai de 40 para 40,9, já tem informação de agosto, já saiu o índice de agosto global, na média global é 41,4. Quer dizer, lentamente, nos últimos 3 meses, houve um crescimento mês após mês, que ainda que ele seja pequeno relativamente, principalmente se comparado com a queda recente, o que a gente está vendo é que é uma tendência. Nos 3 meses houve já uma recuperação. Se a gente abrir esse dado global por país, a gente vê que ele não é tão estável assim, que há muita instabilidade de acordo com o país. Aquele primeiro lá vermelho é a China, aquele azul mais baixo, na média, é a Argentina. No caso do Brasil, é a curva verde, houve muita estabilidade, né? Desde 2018, se a gente olhar, tem uma subida e uma descida importante, e uma descida e uma queda razoavelmente intensa, mais intensa do que a média global que a gente viu. No Brasil acontece no índice de confiança a partir de março, em que a gente estava ali em torno de 50 e caiu para níveis abaixo de 40. Entretanto, nos últimos 3 meses, assim como eu comentei globalmente, na média global, houve uma subida e hoje a gente já está no índice de 40,1. Também o índice de agosto, como eu falei, já saiu. Então, houve uma queda particularmente acentuada no Brasil. Isso também é verdade na América Latina como um todo. Se a gente olhar os números de México e Argentina, a gente também vê uma queda particularmente acentuada. O que eu acho interessante olhar é que há alguns países em que essa queda não aconteceu dessa maneira. O mais gritante é a China, que houve uma queda ali de janeiro, fevereiro, como a gente pode perceber, mas ele já voltou aos índices pré-pandemia. Se a gente olhar ali o momento em que a gente está em julho, nessa curva vermelha. A mesma coisa na Alemanha, que é a curva laranja. Se vocês olharem, a queda também não foi tão acentuada, e os índices atuais de agosto já estão muito perto dos níveis pós-pandemia. Quer dizer, o jeito que a pandemia foi gerenciada, ela influencia claramente o índice de confiança do consumidor de cada um dos países, se a gente olhar. Uma das composições desse índice de confiança é a expectativa futura do consumidor. Quer dizer, o que o consumidor espera para o futuro. O Brasil, tradicionalmente, tem uma expectativa muito acima da média. O brasileiro é particularmente otimista. Quando você fala de um período de 6 meses a partir de agora, há uma expectativa normalmente bastante desproporcional quando comparado a outros países, de que a situação estará melhor. E esse é o que a gente está olhando aqui neste momento. O índice funciona da mesma maneira, onde 50 é neutralidade, acima de 50 há uma tendência de otimismo com relação à expectativa para o futuro do consumidor. Aqui, no Brasil, o índice de agosto já volta a ser razoavelmente alto, a gente já está falando de praticamente 60 pontos. E, de novo, é um índice já muito mais perto do que estava acontecendo antes da pandemia, se a gente olhar o verdinho ali. Ou seja, a situação claramente não é boa e o brasileiro, em especial o latino-americano, está sentindo isso, mas há uma expectativa promissora, né? A percepção de que a economia pode retomar de uma maneira mais consistente. Mas quando a gente desce para o hoje ainda é muito duro. O presente ainda é muito impactante. E no nosso no monitoramento que a gente faz semanalmente, a gente vê que em termos de índice de preocupação com a saúde em particular, o Brasil está entre os mais preocupados de todos os 16 países pesquisados nesse monitoramento. A gente vê que entre impactados e preocupados com saúde, a gente está falando em 2/3 da população. Quer dizer, as pessoas que se consideram estáveis, ou seja, não estão sendo impactadas pelos problemas de saúde, né, da crise que a gente está vivendo, são 33%, apenas 1/3. Se a gente comparar isso com a média global, que é o que está ali no total à direita desse slide, os estáveis no mundo são em 66%. No Brasil, 33%. É metade da segurança que a gente vê no mundo inteiro. Isso reflete em vários índices e várias pesquisas que a gente está levantando, como, por exemplo, a disposição ou conforto de voltar para a escola.
que eu acabei comentando na introdução. Um outro índice importante que tem, evidentemente, impactado o mundo inteiro, mas de maneira diferente de acordo com o país, é o quanto as pessoas se sentem impactadas, preocupadas ou estáveis com a sua posição financeira. No mundo, a média, mais uma vez à direita do slide, dos estáveis é 57%, é um número já mais do que a metade. No Brasil, esse número é menos do que a metade, é 44%. Os brasileiros não estão entre os mais impactados do mundo, mas deve ser dito que aqui ainda há uma influência do auxílio emergencial dado pelo governo, que tem prazo para acabar ou para ser reduzido de acordo com os trâmites do parlamento. Então, a gente acha que esse número foi um pouco segurado, né, não caiu tanto em função do auxílio emergencial, mas a gente imagina que esse número deve tender a piorar aqui no Brasil. E para corroborar isso, se a gente olhar o índice de emprego, que também compõe o índice de confiança do consumidor que eu mostrei antes, que é o número que eu coloquei aqui embaixo desse slide, o índice de emprego de agosto no Brasil é 32. Quer dizer, ele segue a mesma regra, né? Onde 50 é neutralidade, abaixo de 50 há um pessimismo econômico. O índice de emprego em agosto é 32, é um número muito baixo, um dos mais baixos do mundo. Então, o que a gente está vendo, apesar da situação ser difícil, ela não é uma das piores, mas a nossa crença é que ele deve apresentar ainda alguma dificuldade para a população, justamente em função dessa percepção de que está muito mais difícil conseguir emprego, né? Não há um otimismo com relação a isso. Tá? E se a gente olhar das diferentes etapas, a gente apresentou isso em alguns webinars aqui, que é a evolução dos estágios da pandemia, né? E onde nós estamos de acordo com o nosso momento dentro da evolução da pandemia e de como a gente se sente. A gente não está perto ainda, a América Latina é essa curva amarela, a gente ainda não está perto do processo que vem depois da abertura. Quer dizer, um percentual muito pequeno das pessoas do Brasil se veem neste processo, no momento pós-abertura, abertura, recomeço, o próprio novo normal e já uma vida completamente nova pós-pandemia. Não é neste momento que a América Latina está, e se vocês olharem, os latino-americanos são quem menos se veem, se percebem nesses momentos. A gente ainda está no momento de aclimatação. O interessante é olhar que na Europa e na Ásia, a gente já vê um movimento retomando o começo do ciclo, que é a famosa segunda onda. A segunda onda da pandemia coloca as pessoas novamente em isolamento. E a gente começa a ver, nesses lugares onde a gente já verificou a segunda onda da pandemia, as pessoas se sentindo no estágio de entrar no isolamento de novo, ter que se preparar e ter que se ajustar mais uma vez. Isso não está acontecendo na América Latina ainda, e a gente ainda se vê no momento de aclimatação e pré-abertura, né? Aquela ansiedade pré-abertura que a gente sente. Mas, entretanto, os brasileiros não são quem mais acha que vai demorar. Né? Se a gente olhar, só 26% dos brasileiros acham que o retorno normal vai acontecer em um ano ou mais. Então, há um otimismo, né? Como a gente falou, há uma percepção de que o presente é muito duro, mas há um otimismo de que as coisas devem melhorar e não vai demorar tanto assim, como a gente está vendo aqui para a grande maioria da população brasileira. E a gente sabe que aqui tem uma questão muito ligada à informação, os dados reais sobre a pandemia, e a gente tem diversos indícios que o brasileiro não está muito bem informado sobre o tema, pela falta de consenso de como as informações estão passando. Esse é o cenário que a gente está, um cenário incrivelmente desafiador para a população, em que a gente precisa rever todo o nosso planejamento de inteligência, as informações que a gente olha, quais são os dados mais importantes que vão nos ajudar a entender o futuro. E esse é o tema deste papo aqui, é justamente a gente perceber como é que a gente vai lidar com este futuro, quais são as novas perguntas que a gente precisa fazer. And to help us answer that issue, I would like to invite Lauren DeMar, that's going to speak from New York. Lauren, if you can hear me, and please take over, the floor is yours. Thank you, Marcos. I'm just going to share my screen. Yeah, we can see it. I'm trying to make it bigger. Okay, hola, hello everyone. So as Marcos said, I'm Lauren DeMar. I'm the Global Chief Growth Officer for Ipsos. And today I'm actually going to talk to you about the US specifically and how the current crisis has impacted us in the US, how Americans are feeling and behaving, and the implications for clients, you know, with the thinking that there may be some interesting tidbits and things that you can take on board and learn for Brazil and the journey that you're on. So I call this presentation Navigating the Perfect Storm, because as you will see, COVID-19 is really the tip of the iceberg that the US is dealing with right now. It's a large tip. It's definitely a large tip to be sure, but it is not the only thing that we're dealing with.
To understand the subtitle where it says without a compass, you need only to look at the image on the right, because Americans often feel like we're adrift in a storm without strong, clear, and aligned leadership that acknowledges the terrible situation that we're in. Listen, at least I can say that he's wearing a mask, which he doesn't always do. So, the US has now surpassed 5 million coronavirus cases, and we have about 162,000 deaths. And these numbers continue to grow because many states have reopened too early. So cases are increasing in 30 of our states, including Florida, California, and Texas. More than 6,300 people died from COVID-19 in the US last week, and that was the third straight week that deaths have increased. Younger people in their 20s and 30s make up the largest proportion of new cases. And on top of that, or maybe because of that, the economy has been severely impacted. The unemployment rate increased from a 50-year low of 3.5% in February of this year to a huge 14.7% in April. It has since fallen to about 11% in June, which is still high, but at least it's encouraging that it's going in the right direction and it's decreasing. And then, of course, there's the social unrest that is unsettling the nation in the US. The murder of George Floyd on May 25th triggered a wave of protests against police brutality and ignited this very large anti-racism movement in the US. With somewhere between 15 and 20 million people participating in protests, this has become the largest movement in US history. So a perfect storm has consumed the nation, where we have severe economic, social, and health concerns all converging together. The US economy contracted at a 32.9% annual rate from April through June, the worst drop that we had on record. The coronavirus recession is the deepest on record since the Great Depression. In the recent wave of our global Ipsos tracker called Essentials, so Marcos referred to this, you can see that COVID-19 and health concerns dominate in India and in Latin America, including Brazil, but nearly a quarter of Americans say that politics, social unrest, or inequality are their top concerns. So there's a lot going on in the US. And as a result of that perfect storm that we're in, Americans are more likely to see things as being out of control. If you look at the dark blue bars on this slide, you can see all the way over to the right that China, Germany, South Korea, and Canada indicate that things are fairly stable right now, but those in the US and also in Brazil see things quite differently. Also, citizens in pretty much most of the countries anticipate that another wave of the virus is going to hit. And you can see that in the teal bars on that slide. So many Americans feel a considerable level of frustration, which makes sense given everything that's going on. And you can see that by the red circles on this slide. People in the US, they're used to their freedoms. They're used to their independence, doing what they want, and they're feeling less empowered. People in Brazil are frustrated as well, but not to the same level as Americans. So this slide is interesting. When we asked people how they will resume their regular activities, nearly half of citizens across countries said that they will either change many things about the way they live or that their lives will change completely. And that's a growing trend from past waves of this study. Brazil, you can see there, it's the third bar down, it's at 57%, and it's also increasing. But if you look at the US data, all the way to the bottom, 54% of Americans say they will make changes or completely change their activities, but that increased by 11% since the prior wave, more than any other country. So they're definitely getting a lot more concerned. And that's because
Americans are more afraid than ever of getting sick. So this is data here from our longitudinal community in the US. And in the US, the fear of getting sick has reached an all-time high, higher even than the beginning. As a result, you can see all the way to the right, less than half of Americans think we should be reopening and allowing the economy to restart. That number decreased versus the prior wave and is the lowest of any country. So are we starting to see a pattern here? It's a tough time in the US right now. Now, this is the COVID-19 journey framework. Marco shared this earlier. It reflects the stages that people go through during difficult times. So there are 10 phases to this emotional journey, and it begins all the way to the left with uncertainty. Then it moves through preparation and adjustment and acclimation as people start to get used to things. And then there are several phases as people start to come out of the crisis, eventually ending with a period of rebuilding and settling in as they adapt to a new normal. But what's interesting about this chart, and this is for the US, it's based on data from our longitudinal community, is that people are starting to revert back to earlier phases as the cases increase and as they go back to constraining their activities again. So people who are falling in the preparation, adjustment, and acclimation, those earlier phases, it's now increasing, it's going way back up. And that shows that the crisis is likely going to ebb and flow with periods of recovery, followed by periods of regression, and meaning that it's going to take some time to fully recover from this. So how is this perfect storm affecting clients? So this is data from Deloitte, the consulting firm, and it shows how different sectors in the US are weathering the crisis. And no surprise, they are not all affected equally. So if you look to the right, you can see that pharma, grocery retailers, food and beverage companies, personal and household goods manufacturers are weathering the storm well, or at least they're experiencing a lower impact. But on the other hand, you look to the left, you can see that sectors like automotive, apparel, oil and gas, the food service and hotel industries, of course, banking and payments, and even technology are experiencing more difficulty. Now, of course, technology is a very broad bucket, and what we have found is that internet platform companies like Amazon, for example, are doing fairly well, while media and consumer electronics companies are struggling. So this in turn has led to lots of different questions coming in from our clients. We've been tracking this activity since the third week of March, when questions centered around which products and services consumers were adopting more during the crisis and which behaviors were likely to stick. And we're still getting that question on behaviors today, of course. In April, questions started to pivot more to the role of brands. So how should brands communicate now? How should we identify a brand's purpose given the current context? And how to start planning for an uncertain future via scenario planning. Recently, we've been getting more questions from clients about the role of the insights function. What role should the insights function play now? And we've seen that it has shifted during the crisis to focus on things like curation of thought leadership, providing an objective strategic perspective, and interestingly, serving other functions outside of marketing. Agility and insights on demand are also big themes. Now, as time passes, clients are wondering how they can shape versus just react to consumer sentiment. So how can they start shaping more what people are going to be feeling and doing going forward? That's a question we're getting now. These are the top 10 business decisions that clients across sectors are facing post-COVID. This is global. This is not just for the US. So if I just want to dive into a couple of these that are interesting. So the first one says, what are the societal shifts that will result from the COVID-19 crisis, and how will they impact consumer behavior? So we know that COVID-19 has resulted in enormous societal upheaval. It's changed the way people interact with each other. It's changed how they view government institutions, how they connect with companies, how they connect with brands. And as a result, consumer behaviors have changed. For example,
They're moving activities from in-person to online, whether it be shopping, whether it be entertainment, communication, exercise, education, healthcare. They're changing their travel and their meeting habits. They're working from home. There's changes in the way people are socializing. They're setting up virtual play dates for their children. They've adopted new health and safety habits. The second question says, what can we do to reignite demand? Clients are wondering, have our demand drivers changed? And what factors are now igniting demand? Are our customers and our prospects more or less engaged with our current offers? And are there new markets or adjacent categories that are worth pursuing now? How do we adjust our portfolio in light of the economic recession? How is the consumer experience and the path to purchase changed, particularly as it relates to e-commerce? That's a very, very big one. When do we return to our communications and marketing plan, and how do we adjust it when we do? So, clients are wondering what messages are relevant post-coronavirus. When do we start communicating? How do we change or optimize the marketing mix, given that we now have a lower budget to work with? And how will those changes then impact sales? We're also getting questions on, with all of the knowledge that we're gathering now from market research companies, consulting firms, there's tons and tons of data coming in. How much of that can be taken forward? How much needs to be refreshed or revisited? How quickly and to what level will consumers return to non-distance venues? Meaning, will they go back to stores, planes, transit, events? Do we refine, revise, or advance on our innovation pipeline? Do we have to scrap everything that's in our innovation funnel and start again? That's a big question. Do we continue with our current plans for sustainability and corporate social reputation? How do we ensure that our business is compliant with the emerging guidelines and policies around COVID-19? In the US, let me tell you, there's a lot of policies and guidelines emerging about how businesses can reopen. So just to give you an idea of some of the shifts that we're seeing in the US, about a quarter of shoppers in the US have had to buy brands that they normally wouldn't purchase due to price and availability issues. This figure is the same for Mexico and China. It's 18% in Brazil. It's very large in India and South Africa. Now, if your brand is on the receiving end of receiving that, I call that free trial, it's great. Then you just need to focus on how do I retain those newfound users and keep them in my franchise, right? According to McKinsey, the e-commerce penetration grew from 13% to 31% in the month of April. It's a huge shift. A big driver of that actually was food spending. And according to Boston Consulting Group, 35% of food spending is shifting now to new channels. Online food and beverage sales grew 85% year on year in April in the US as spending shifted from people shopping in a grocery store to e-commerce. And a significant proportion, so about 33 to 40% of those online grocery shoppers, those were first-time users. We think that trend is likely to continue in the US as consumers are increasingly driven online. It's the only way that they can get what they need. And as retailers and manufacturers are continuing to invest in e-commerce. So that reinforces the need for US clients to understand this new and disrupted consumer decision journey. We're getting a lot of questions around this because they need to optimize their touch point strategy along that new path to purchase. One thing we know that will drive consumer choice moving forward is offering value. Over 40% of consumers now have reduced income, and over half have reported that they've therefore cut their spending. 63% of consumers are shopping more cost consciously, and 4 out of 5 say that they will continue to do so. Retailers are under economic pressure as well, with consumers demanding that they put in place these very costly operating practices like cleaning, disinfecting, restricting occupancy. That's all very expensive. In EY's June 25th Future Consumer Report, they forecast that affordability first
will be the most prominent segment in terms of new normal values, larger even than health and larger than sustainability as well. So we anticipate in the US that this perfect storm is going to last for a while. We will continue to monitor how people are feeling, how people are behaving, so that we can help clients address the many business questions that are arising at this point in time. Thank you for listening. Please be well. Please stay safe. It is my pleasure now to turn the floor over to Diego Pereira, who is the Chief Client Officer for Ipsos in Brazil. Diego, over to you. Thank you, Lauren. Thank you very much. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, para mim vou compartilhar aqui a minha tela. Um grande prazer trazer algumas provocações hoje. Bem interessante, né, o que a Lauren trouxe, não só em relação ao US, porque a gente consegue traduzir muito do que a gente viu aqui a nossa situação no Brasil. Eu acho que para bem ou para mal a gente tem infelizes coincidências também em questões em relação ao mundo, à política, muitas coisas assim também. Então me parece muito interessante a gente refletir em relação ao que a Lauren trouxe também e quanto disso acontece hoje no Brasil também. Antes de eu começar minha apresentação, essa vai ser a última das 3 hoje, e logo depois que eu finalizar a gente vai ter aquele espaço, aquele tempo para o debate, né? E a gente gostaria demais de receber de vocês as perguntas. Então, por favor, assim como o Marcos comentou, utilizem a plataforma, o GoToWebinar. Vocês têm lá um espaço específico para colocarem as perguntas. Se vocês vão colocando as perguntas ao longo das apresentações, ajuda demais também para a gente conseguir uma eficiência também de tempo muito boa. Então, convido vocês a colocarem as perguntas, sejam provocadores também. Então, a grande questão aqui é o que a gente deveria estar se perguntando aqui no Brasil, neste momento, né? Eu trouxe 3 provocações aqui para dividir com vocês, e eu espero que a gente tenha algumas respostas, mas que eu também consiga provocar em vocês, assim, colocar as pulgas atrás da orelha para a gente gerar as perguntas certas também. Então, a primeira provocação que eu quero trazer é em relação à percepção versus realidade. Essa famosa e velha frase que percepção é realidade, né? A gente lida no nosso dia a dia, na tomada de decisão, com N números, né? N fatos que são nos trazidos dia por dia, hoje acompanhando. Desde como a pandemia está evoluindo, indicadores econômicos também. Mas o que isso impacta nas pessoas, né? Como que isso impacta nas atitudes, nos comportamentos, nas decisões que as pessoas tomam? E aqui 2 exemplos muito simples, mas para a gente entender o contraponto. A gente teve, no início do ano, uma perspectiva muito positiva, né, em relação ao que esse ano podia ser no Brasil. Uma previsão de crescimento do PIB por volta de 2,3%, as primeiras previsões que a gente viu lá em janeiro, antes de Covid, obviamente, impactar e se tornar uma pandemia. Previsão do PIB que hoje está muito mais próxima de um -6, assim como a gente viu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve um trimestre terrível em relação ao desenvolvimento econômico e um impacto que a gente enxerga até final do ano também bem grande, né? Isso impacta, obviamente, naquele índice de confiança que o Marcos colocou, e a gente vê uma queda em relação aos indicadores de janeiro. A gente tem uma perda da confiança na economia, perda da confiança também na possibilidade de emprego. Isso cria uma atmosfera também de tensão na sociedade. Agora, esse dado, ele não conflita, mas vejam como outros sim conflitam entre o que é a realidade e o que é a percepção. A gente teve uma inflação no primeiro semestre que não chega a 0,1%. E aqui não é 1%, tá? É menos do que isso. É 1/10 de 1%. Uma inflação praticamente inexistente ao longo do primeiro semestre. Só que quando a gente pergunta, e isso é uma informação de junho, para os brasileiros, o quanto eles acreditam que os alimentos e bebidas tiveram um aumento no custo de alimentos e bebidas, por exemplo, que são coisas de consumo diário, 60% reconhece de que houve aumento, quando de fato a gente sabe que não houve aumento. Então, essa é a diferença que a gente tem que começar a entender entre o que a gente mensura como fato, indicadores às vezes, e o que isso impacta, entendendo
nas percepções das pessoas, porque é isso que depois, de alguma maneira, direciona, né? Então, para entender o nosso momento no Brasil, eu só queria falar rapidamente, fazer um recap de algumas coisas que a gente viu. A gente tem, assim como Estados Unidos e outros países, as top 3 preocupações: saúde, né, devido à Covid, finanças e político-social. São as 3 coisas. Mas esse é o fato, né? O que é interessante aqui é entender a intensidade. E a gente vê que, para a saúde, a gente está entre os países, né? Se não o mais, hoje, preocupado em relação à saúde. Essa é uma figura, 88% que eu trago aqui, que são pessoas que acreditam que, de alguma maneira, eles podem ser atingidos pelo vírus. Eles estão com temor de dar positivo. Falando para não atrapalhar. Peraí, tem um microfone aberto, desculpem a interrupção. Deixa eu ver, não sei qual é exatamente. Tá bom, obrigado. Então, a gente está convivendo no dia a dia com um temor, uma ameaça que a gente sente assim na grande quantidade dos brasileiros em relação ao avanço da pandemia e o impacto no nível individual. Então, como que isso impacta nas decisões que eu tomo? Como que isso impacta numa decisão na hora de eu me encontrar com amigos, na hora de eu sair para um restaurante, na hora até de voltar para o escritório, né? Que é uma coisa que a gente está discutindo muito. Então, existe essa preocupação muito grande e tem os impactos no comportamento. Segundo lugar, em relação às finanças, uma coisa que eu acho que afeta diretamente, né? A gente pegou essa pergunta aqui porque exemplifica muito bem, o quanto eu estou preocupado em relação à minha capacidade de conseguir pagar as minhas contas. Então, a gente novamente tem aí o Brasil entre os países no topo de preocupação em relação a pagar as minhas contas. Então, como que isso vai impactar nas minhas escolhas de compras? Numa compra grande, numa compra pequena, na busca de produtos mais affordable, como a Lauren estava comentando, como que isso impacta nas decisões? E, por fim, a questão política e social. O Brasil perdeu agora o lugar para alguns outros países, né? Mas está entre os onde a gente encontra uma das piores avaliações em relação à performance do governo para lidar com a pandemia, né? Então, a gente tem esses top 3, como acontece em grandes países do mundo, como grandes preocupações ainda, mas a gente tem uma intensidade muito alta. Então, nessa percepção versus realidade, onde que a gente deve focar? E aqui as minhas 3 provocações. A primeira é empatia, é muito importante. A gente como empresa, a gente como marca, tem que ter sintonia com o mood da população. A gente precisa entender em profundidade as necessidades que as pessoas estão passando hoje, financeiras, de segurança, de tranquilidade, de conforto. Quais são as necessidades e os anseios nesse nível de detalhe, para a gente conseguir criar essa empatia no momento de fazer uma campanha, no momento de lançar um produto. E aí o segundo ponto também, a gente deve reconhecer que é necessária uma readequação da nossa oferta e das soluções. A gente precisa revisitar os nossos produtos, pipelines de inovação, serviços, de acordo com os drivers que estão fazendo a escolha. A gente falou um pouquinho disso aqui. Numa situação onde a gente tem uma pressão econômica grande, numa situação onde eu tenho certas necessidades também na jornada de compra, por não querer sair para fora para comprar, eu preciso adequar a minha oferta de soluções. Então, a gente precisa entender quais são esses produtos, né? E por que as pessoas escolheriam. Por último, e não menos importante, a questão de propósito. A gente está vendo eu posso dizer entre aspas, mas uma falha no governo em conseguir transmitir uma segurança generalizada. A gente vê, de novo, apenas 1/3 de pessoas aprovando a performance para a contenção da pandemia. As pessoas esperam que alguém se posicione, que alguém esteja ali para ajudar. Então, a questão de propósito que a gente tem tanto falado ao longo do nosso recalculando, ele se mantém muito relevante e ele tende a ficar cada vez mais forte. Não é só responsabilidade social, acho que a gente não está falando de ações para ajudar a sociedade, e sim um propósito como empresa, qual que é o nosso valor para a sociedade, fundamental na estratégia das nossas companhias e alinhada com os valores da própria empresa. De novo, não adianta eu criar do nada esse propósito, ele tem que estar muito enraizado nos valores das empresas e do que as marcas querem transmitir. A segunda das minhas provocações é em relação a qual que é essa nova equação de valor.
E a gente vai ver, a gente tem aqui, daqui para frente, mais 2 webinars que vão tratar, um deles vai tratar especificamente disso, não o próximo, senão o outro. Mas é muito importante a gente entender qual é essa nova equação de valor. Eu não tenho essa resposta hoje, mas eu tenho algumas dicas, alguns direcionamentos que a gente tem aqui. O primeiro é o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que as pessoas estão comprando. E a gente tem feito essa pergunta para as pessoas do mundo inteiro. E no Brasil, que não é diferente da maioria dos países, a gente vê altos índices de pessoas dizendo que o que estão comprando é o essencial. Então, a gente tem que entender o papel dos produtos nessa situação. Já que as pessoas estão comprando o essencial, o que é essencial? E a gente vê ali um espaço para diferentes categorias nos quais as pessoas categorizam como essencial, né? Obviamente, produtos de limpeza, higiene e beleza, farmacêuticos, alimentação, mas também a gente vê, para algumas categorias especificamente, que tem também alguma possibilidade de entregar um valor agregado, porque o papel dessa categoria tem muito a ver mais com um treat, com me dar um luxo, esse luxo que eu tanto preciso neste momento, né? Como, por exemplo, alimentação de urgência, ou mesmo na categoria de alimentação. Então, não é tanto também entender só o que as pessoas estão comprando, sino entender qual é o papel dessa compra na vida, no meu dia a dia hoje. Ele é essencial, ele representa um treat, ele é uma coisa que eu consigo postergar, né? Qual que é o trigger para eu conseguir mostrar o valor agregado naquele produto meu? E, na verdade, assim, a gente não deveria finalizar por aqui só olhando categoria. Eu trouxe só um exemplo só, porque dentro de cada categoria, a gente tem realidades muito diferentes para tipo de produto. Então, por exemplo, aqui eu peguei só uma, de cuidado pessoal e beleza. É muito simbólico neste momento. A gente tem essa média de produtos essenciais para os produtos da categoria de maneira geral de 61. E a gente tem várias subcategorias, eles estão bem acima no que é essencial. E tem alguns, por exemplo, que hoje não surpreendem, mas que a gente pode ainda fazer o double click, que, por exemplo, produtos para desinfecção. Então, não é só pelo produto, mas por que ele é essencial? O que ele me transmite? Qual que é a motivação para eu comprar? É proteção? É proteção pessoal? É proteção da família? É proteção, caso também de eu entrar em contato com outras pessoas? Onde que eu preciso levar essa proteção? Uma proteção para dentro de casa? Uma proteção que eu levo para fora de casa? Ele é essencial. Mas não só porque a gente tenha um produto essencial, é que a gente vai conseguir justificar essa equação de valor. A gente vai conseguir justificar essa equação de valor no momento que a gente entenda a motivação por trás da compra e da necessidade. Interessantíssimo o caso também de produtos de beleza, produtos para cuidar da pele, do rosto, maquiagem. Vejam que aqui, na verdade, o gatilho para agregar o valor, ele tem a ver com o treat. Não é o essencial, mas tem um treat muito acima da média dos produtos de categoria. Então, por que isso representa um treat? Eu não estou saindo, eu preciso me cuidar. Eu estou trabalhando, eu preciso estar bem, porque eu ligo a câmera, isso, aquilo. Eu preciso cuidar da minha pele, porque por conta da higienização também excessiva que a gente tem que ter hoje nos cuidados, ela está estragando mais. Então, quando é essencial, quando é treat, como que eu trabalho esses gatilhos e alavancas. Então, nesta jornada de encontrar a equação de valor, a gente entende que há espaço para produtos de valor agregado e há uma necessidade muito grande de equilibrar o value for money. Obviamente, o que é fundamental para a gente se perguntar, como eu falei, são quais são esses gatilhos para compra ou uso do produto. O que está motivando as pessoas? O que faz o consumidor ter uma boa percepção do equilíbrio de que vale o que custa, né? Para mim, o benefício e o custo. Agora, tem outra coisa que é importante também, é que a gente tem que aprofundar nos targets, muito além do demográfico, né? Um produto, talvez, como a gente estava falando de beleza, não tem a mesma relevância para uma pessoa que hoje está trabalhando de casa, frente ao computador, tendo que, por exemplo, acessar a câmera várias vezes, que é uma pessoa que não. Ou muitas outras coisas também, uma pessoa que está continuamente saindo, vai precisar também alguns cuidados de higienização diferentes de quem está mais dentro de casa e costuma trazer as coisas para dentro de casa, né? Produtos e tudo mais. Então, fora o demográfico,
as motivações mudam por tipo de consumidor e a gente tem que entender o que vai segmentar melhor esse consumidor. Então, eu falei um pouquinho da percepção versus a realidade, eu falei um pouquinho, um cheirinho de como achar os caminhos para essa equação de valor. E o terceiro é o recálculo que a gente precisa fazer da jornada de compra, tá? Então, o Brasil, como a gente viu, a intensidade em relação à preocupação de contágio da pandemia, ela faz com que o Brasil esteja entre os países que mais hoje se afastam de uma volta, né, a tudo que é uma experiência para fora, né, uma experiência offline. Então, embora obviamente compras em supermercado e tudo mais sejam níveis bastante altos, quando você traça essa linha em comparação de outros países, o Brasil é um dos mais baixos. Quando você olha lojas de rua, ele já é baixo, mas é muito mais baixo que outros países. Nem falar de centros de maior aglomeração, que é em shoppings, ou até experimentar, provar, né, uma roupa numa loja também de vestimenta. Né, são níveis muito baixos. Então, hoje, mostra essa sensação de insegurança, esse afastamento de voltar para a rua, para fazer essas atividades. Agora, o que a gente tem de contrapartida? Olha só, o Brasil é dos países que mais engajamento online tem tido, né? Então, não tem a experiência offline, mas tem a experiência online. E aí, claro que a gente tem desde compra, mas tem uma que é particularmente interessante, que é aqui a roxinha que está aqui, que é a busca no celular por lojas, ou, sim, lojas de maneira geral, que estejam abertas próximo, nas minhas proximidades. Então, tem uma intenção ainda. O que isso significa aqui? A gente tem, talvez, uma oportunidade, na medida que as condições de segurança se deem, da gente otimizar essas jornadas de online to store. As pessoas não só estão comprando online, mas eles também estão procurando online para encontrar o melhor lugar, né, que dá segurança. Segunda coisa importante aqui é que o Brasil é predominantemente mobile. Se a gente pegar aqui a linha de mobile, que é a que está traçada aqui, o Brasil tem um dos maiores índices através dos diferentes países em relação a compras online. Então, o que a gente precisa pensar aqui? A gente não tem que se perguntar sobre e-commerce, se vai ficar, não vai ficar, como que ele vai ser, vai manter o nível ou não. A gente tem que pensar em jornada omnicanal, entender o papel desses pontos de contato através da jornada, entender quais são as tensões, quais são as alavancas ali, e sim pensar numa maneira integrada. Mais do que nunca, hoje a jornada é omnicanal integrada. Segunda questão que é super importante aqui é uma excelência na usabilidade, né, que se tornou um must aqui. A gente não pode pecar no user experience quando a gente sabe que, por exemplo, hoje muitas coisas estão sendo feitas no mobile, como a gente viu, a compra, a busca, o que for. Então, como é que a gente está entendendo essa otimização da usabilidade? E, por fim, um tema que a gente já tocou na nossa Recalculando, para quem opera também no offline, que é muito, eu não estou falando só de varejista, mas a gente tem muitas nossas marcas na rede de varejo também, o que gera satisfação e confiança para uma experiência segura? Eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza de o que vai fazer a pessoa se sentir segura de ir no supermercado e pegar o meu produto? Ou de entrar na minha loja? Eu preciso pensar nesses três pilares para a gente conseguir recalcular a minha jornada. No próximo webinar, de fato, a gente vai fazer o double-clique nesse ponto. Então, para finalizar, fica muito claro para mim, eu espero que para todos nós aqui, que é preciso agir e é preciso a gente recalcular. E eu só quero fechar com a última provocação aqui. Mais da metade dos brasileiros, a gente viu esse número da Lauren, 57% falam que vão fazer mudanças na maneira em que eles fazem as coisas. A gente vai ficar parado? Eu espero que não. Bom, muito obrigado. Eu finalizo por aqui. E eu acho que agora a gente tem uns minutinhos ainda para a nossa sessão de perguntas e debate. Obrigado, Diego. Thank you very much. I would like to invite you and Lauren to come back here. Hi. Wonderful presentation. Thank you both. Very insightful, very provocative showcase of what are the challenges, and the challenges are huge. And I'd like to start, probably a good place for us to start is really what have been the changes on the CMI role in the last months, and how do we see this evolving? Because this is, most of our audience is probably
are probably working on the CMI arena, and we see that they're becoming a more influential point within their organizations. Lauren, if you could start, please. Yeah, I'm happy to. Thank you, Marcos. I mean, we've seen this in the US changing quite a bit, the role of CMI, and definitely seen the CMI teams getting a seat at the table much more often than in the past. But some other themes that we're seeing, being asked to filter, curate, and tell stories from multiple data sources. This is increasing because of all the information coming into companies right now around COVID-19. They're being asked to prove or disprove others' theories. So McKinsey, for example, will send an opinion to the CEO, and then the CEO will go to CMI and say, is that true, what McKinsey's saying? So they're being asked to play that role. Being asked to combine art with science. So what do I mean by that? Adding their own opinion to the data. So not just yes, no questions, but what do I think given everything I'm seeing, which is great. Many CMI leaders talk to us about being asked to have a crystal ball, so like predict the future. How they're being asked to be much more forward-looking now than backward-looking because of everything that's happening. So one executive spoke to us in our client roundtables that we do about the concept of now, next, and future. So now questions are those about like how much have consumers stocked up on our product and how will that affect demand planning for the next 6 months? That's an immediate short-term now question. Next type of questions are things like how do I prepare and position my brand for the recession? Future is about what are the potential scenarios that could develop coming out of the crisis? How do we anticipate them and how do we prepare our plans now so that we can react quickly depending on which of those future scenarios actually happens? And then I think I mentioned this during my presentation, the insights departments are being asked to serve other functions outside of marketing. So they're being asked to work with supply chain, customer development, corporate affairs, finance, and of course, the C-suite. So they have to be now, I would say, strategic as well as agile. There's a constant push-pull between being more strategic and advisory to position for the recovery on the one hand, and then being more agile and tactical on the other side to drive business now in the short term. So those are some of the themes that I'm seeing. Excellent, thank you, Lauren. Diego. No, absolutely. To add on that, what we hear the most here is, we cannot do anything if we don't have the so what, right? So what? What do we do with this? We have seen, yes, obviously CMI taking the voice of the population, of the consumer or a citizen, whatever, in a totally different way nowadays compared to the pre-pandemic. So this is now a responsibility to speak into the companies. The CMI has this responsibility to give the perspective from like a citizen side. It is not only consumer behavior, these kind of things. It is much more related of motivations and how the environment is impacting the different decisions. So this is why I think that we see this more strategic and also impacting other areas, not just marketing in the organizations as well. So this is what we see. Obviously, the challenge is very tough as well because the companies have had to adapt very quickly, and now it's time also to rethink whether all these changes the companies have done in terms of channel strategy, communication strategy, are being done right or not. So it is also this short term, as Lauren was saying, in terms of how do we fine tune everything that we have been imposed to do, right? Mm-hmm. So it's a big, a new and enhanced role for all of us, I believe. And I refer back to something that Lauren said that struck me as very interesting. That it's one thing is to react to what's going on, and this is probably the first moment of all of us how we probably dealt with the whole thing. But now, if you want to shape it, you need to change your way to understand what's going on. And I think that this refers me to the next question I'd like to make you is how valid it is for us to understand what's going on now, given how atypical is the situation you're in, and how is it the moment for us to be
launching the market with new innovations or new services, or to understand what's going on now, given that what's going on is sort of atypical and it might not last forever. So how should us as intelligence providers deal with this? Yeah, do you want me to take this one, Marcos? Yeah, go ahead, Laura. You can start. Yeah, so, you know, let me make a couple comments about innovation, and then let me dial up to the broader question that you're asking. So on innovation, we're being asked this question a lot now. And of course, a lot of that depends on what sector you're in, the specific product you're thinking of launching. You know, should I be, you know, launching something that's in my funnel? If you have a product that helps you to cook at home or clean at home or boost health and immunity, of course, those are good categories to innovate in now. If you're in a category that's selling expensive durable goods, maybe it's a trickier time. But what we do, okay, is that during a crisis, people are still open to new product ideas. We learned that in the US during the financial crisis of 2008, because sometimes there's changes in attitudes and behaviors during a crisis that then become permanent. So you want to do the research so that you can plan for what to do next. So, you know, here's my bottom line for innovation. Those who win at innovating are the companies who have their pulse on the needs and desires of the people at that time. And people have unmet needs now, just as they had yesterday. And whoever understands those and addresses those, that's who's going to win. And the brands that help consumers, especially during challenging times, are going to be the ones who earn their loyalty and trust. So I think that it's a really pivotal moment right now for companies, for leaders, for insight leaders. Everybody's under a microscope. We're in a crisis, and how you handle a crisis and how you pivot and rebound really shows, can solidify your leadership during times that are really changing. We've done, you know, so getting to your question about is research during a crisis reliable? I mean, we've been in business since 1975. We've gone through many crises before. Yes, the coronavirus crisis is like the worst one, but we've gone through some very difficult ones. We've gone through Hurricane Katrina, we've gone through 9/11, we've gone through the 2008 and 9 financial crisis and the H1N1 flu epidemic. And what we're seeing is that, you know, people like to participate in research. Taking part in research brings some normalcy to my life. It allows me to engage with others. So they like doing it. You know, what we're learning is that there's not much difference in response rates or in how people answer during a crisis versus before or after a crisis. Yes, there will be some behaviors, as I said earlier, that will change, and we have to use like behavioral science theory, which we do at Ipsos, to understand which of those are going to stick. But lots of organizations are in survival mode. So when you're in survival mode, you don't want to be paralyzed. You want to have your finger on the pulse so that you understand people, consumers, citizens better than anybody else, because that's going to be your competitive advantage. That's my point of view. So never let go of the pulse, right? Thanks. Go ahead, Leo. No, absolutely. And this is a long crisis as well. So we cannot stay without the pulse for a long time, because we may find out that a completely different customer we see in the end, right? So we have seen in Brazil, for instance, a huge level of engagement of people in telling how they are feeling these days. Because what people lacks today is this interpersonal relationship and trying to share how they feel, what this is taking them, how are they feeling with the families, how is it to be apart from the friends for such a long time, or not being able to do the activities that they were used to do, or adapting to new routines. And we see that in many of the discussions that we are having in our projects. We see the people contributing with very detailed, you know, insights of how their life is doing. So it is like a perfect time. They are not just doing it because you are asking them to do a research. They are doing that because they want to do it. So it is a perfect time also. It is not also only a need, but also a good time to ask people how they feel.
Excellent. Thank you both. I still have a few questions here, and we're out of time, but I really would like to make one last one because we're getting a lot, which is regarding purpose. I believe that both US and in Brazil, we are seeing a very growing void that is being left from the state or from whoever cares about people, but and brands can probably take an entirely different role than ever before. And I guess my question is it for real? Is it something that is going to last first? And then do we have interesting cases of purpose that are being materialized and that we can probably take as examples of not opportunistic, but really useful, helpful, and making a difference in society? Yeah, I think everybody's working on purpose right now, and for some very good reasons. First of all, as you said, Marcos, there's a void in institutional trust. Who do I trust anymore? Do I trust politicians, big institutions, the government, whatever? And so there's a void that brands can fill, and people have relationships with their brands, and they trust their brands, and that's still at brand trust is at a high. So they want brands that they trust, who can help them meet all their needs. And right now, consumers are wearing many hats. They're not just consumers, they're also citizens. Diego talked about this. And that citizen-consumer dynamic is very important to understand, right? So, because you're not just understanding my needs in the moment, but you're also understanding my needs beyond the moment. So we talk about, when we work on purpose, we talk about me, my world, which is my community, my family, and the world, which is the broader world out there. And anything that, what consumers and citizens want today is brands who can meet all those higher order benefits. So don't just satisfy my needs in the moment. Okay, you're cleaning my teeth today, I'm happy. But what else are you doing that's broader for the world beyond the moment so I feel good? Brands that do good, this is where it is going. I don't think that's going away. You're right, it has to be it has to link intrinsically to the brand's benefits, but there's lots of ways to do that, either through packaging or how you source ingredients or how you, help people in certain economies around the world. And if consumers have an equal choice, both products meet their needs, but one is going to meet benefits beyond the moment that help with my world and the world, that's the one that's going to have the leg up, I think. Awesome. No, nothing to add. Actually, this is very important. I think that the risk of being opportunistic is when we don't see this level of going beyond, and just trying to fix a little part of what's happening right now without seeing exactly how we are impacting not only our customers' lives but also, society as a whole. It is interesting that we have heard from many clients in the last couple of months, I would say, since the pandemic started. They starting to, it is not to review the purpose of the brands, but just to make it clearer, because all the brands do have a purpose, but not all of them have been able to make it clearly consistent and holistic, delivering it holistically. So that is one thing that we have seen, and we have been working on that a lot. Great. We're really running out of time. This was a wonderful session. Lauren, thank you so much for being here. My pleasure. Bravo, thank you very much. It was a great session, very provocative, very insightful. I'm sorry that we didn't have time to answer all the questions, but you're going to make sure that we will write something down at least and share our thoughts regarding each of those questions. Thank you very much for everybody. Switching to Portuguese. Pessoal, muito obrigado. Acho que foi uma baita sessão, espero que tenha sido tão legal para vocês também. A gente agora já tem o próximo tema da próxima webinar. Daqui a 2 semanas vamos falar sobre a nova jornada do consumidor, um tema fascinante. Mais uma vez vamos ter um especialista brasileiro e um especialista internacional falando do tema. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima. Valeu. Thank you. Obrigado. Tchau, tchau.